Oi, gente! A gente tá aqui hoje pra gravar esse podcast, pra gente falar sobre a visão que cada um tem sobre o que é um cristão e o que, na verdade, um cristão deveria ser. Nós somos do Conexão Jovem, um grupo de jovens daqui de Ipeúna, da Igreja Quadrangular. E hoje quem tá aqui sou eu, Gisele, a Keren Rapucci, Oi. a Vanessa Lucena Olá. e o nosso líder, o Jefferson. Oi, tudo bom, pessoal? E aí, o Jefferson vai fazer algumas perguntas e a gente vai falar um pouco sobre a nossa opinião, como a gente se posiciona em relação a cada coisa. E é isso. A gente fez isso inspirado em 2 documentários que a gente assistiu. Que a gente vai deixar o link em algum cantinho aqui pra vocês verem, caso alguém tenha interesse. Mas a proposta desses 2 documentários são bem rapidinhos. A proposta deles é eles saírem na rua perguntando o que cada pessoa acha sobre a igreja, sobre um cristão, o que um cristão deveria ser, sobre como eles veem Jesus. E é isso. Só que a gente vai fazer mais focado no que um cristão é e no que um cristão deveria ser. Certo. Então, pessoal, nesse podcast aqui da Conexão Jovem, aqui a gente está com um participante aqui também que é o Scooby, né? Então, se vocês ouvirem ele tentando conversar, interagir com vocês, um latidozinho, não achem ruim não, é que ele está aqui interagindo com a gente também, tá? E a gente vai fazer algumas perguntas, né, pro pessoal, pra Gisele, pra Keren, pra Vanessa, né? E pra gente ver a opinião delas a respeito do que as pessoas pensam e do que realmente somos, né? Então eu vou começar, né? No documentário, o pessoal fala que, como o pessoal nos vê, eles falam que julgamos muito as pessoas. Qual que é a sua visão, Gisele, sobre isso? E como somos realmente? Julgamos mesmo as pessoas? Olha, eu acredito que, de certa parte, é que depende muito do tipo de igreja que você vai. Porque tem igrejas que elas seguem uma certa doutrina, e por elas seguirem essa doutrina, elas acreditam que, tipo, que isso é a verdade, né? Que, tipo, que todo mundo, se você for cristão, você tem que agir daquela forma. Não que eu seja contra, sabe? Cada igreja tem essa doutrina e tá tudo bem. Mas eu acredito que todas as igrejas, elas têm que estar preparadas para receber pessoas diferentes. E realmente, isso é muito verdade. Muitas igrejas, quando pessoas mais diferentes chegam, tipo, sei lá, tem um cabelo colorido, ou tem um estilo mais diferente, tudo se resume mais à aparência mesmo. Tem um estilo mais diferente, elas não são tão recebidas nas outras igrejas. Em diversas igrejas. Não só por, tipo, sei lá, ser tratada mal, mas questão de olhar mesmo, sabe? Tipo, de ter mais essa cultura mesmo de olhar diferente pra algo que realmente é diferente. Certo. Acho que deveria ter um olhar de amor pra essas pessoas. Sim. Muitas dessas pessoas nos veem, né? Na verdade, como pessoas preconceituosas. Você acha que somos, Keren? Olha, a maior parte eu vou dizer que sim, por experiência, na verdade. Porque, igual a Gisele falou, nem todas as igrejas são assim. Tem igrejas que hoje são muito mais abertas a um tipo de receptividade melhor do que antigamente. Principalmente nas igrejas tradicionais, porque, como a Gisele falou, o tipo de doutrina, às vezes, o que eles têm como prioridade lá, pode impedir um pouco o jeito como a pessoa se sente dentro daquela igreja. Porque se você é muito diferente daquela cultura, do que eles já estão acostumados, muito provavelmente você vai se sentir um estranho lá dentro, já que você não está acostumado a isso. Mas eu vejo muito também deles com esse preconceito. Todo mundo, na verdade, tem preconceito e julga um ao outro. Sim, até porque preconceito significa exatamente isso, né? É um primeiro conceito, uma primeira ideia que você tem de alguma coisa. Sim. Então, se você lida com alguma coisa diferente, você vai ter uma primeira ideia daquilo, querendo ou não. Sim, exatamente. Então, eu acho que os dois lados, os não cristãos, as pessoas, né, que visitam uma igreja, eles julgam muito de primeira, assim, o que a gente pode parecer pra eles, por causa de outras experiências, de outras pessoas, do que eles já ouviram de alguém. Mas a gente, como cristão, por causa da nossa regra de fé, do que a Bíblia nos ensina, e como Jesus recebia as pessoas, devia ter um jeito muito melhor de receber essas pessoas. Não, assim, deixando totalmente de julgar, porque é impossível. Mas não deixando que esses nossos julgamentos impeçam da gente, por exemplo, falar de Jesus pra essa pessoa. Porque acho que até dos dois lados acaba criando essa barreira, sabe? Sim. Tipo, de evitar qualquer tipo de relacionamento com outra pessoa, simplesmente porque, tipo, as pessoas não cristãs já chegam pensando que elas vão ser maltratadas e as pessoas cristãs já recebem a pessoa mal. Sim. Sim.
Verdade, gente. Muitos também intitulam, né? Todos nós, como pessoas falsas, né? Que não vivem aquilo que na verdade falamos, né? O que você acha? E a quem seguimos, né? Muitas pessoas O que falam, vocês pensam? se dizem, segue a Cristo, mas não faz aquilo que Jesus fez na Terra, aquilo que Jesus ordenou que fizesse na Terra. E por atitude de alguns cristãos de igrejas tradicionais, as pessoas lá fora que foram julgadas acabam tendo uma ideia diferente. Acha que todo mundo que é da Generaliza. igreja... Generaliza todo mundo, achando que todo mundo aqui somos preconceituosos, que maltratamos. Então a igreja, ela precisa receber melhor as pessoas. Quando a pessoa está na igreja, quando ela chegou, você pode, isso aqui não é correto, isso aqui... Mas é uma atitude que vai partir da pessoa e não nossa. A gente fez a nossa parte, mas a gente não deve julgar ninguém, entendeu? Quem tem esse poder é só Jesus. Sim, eu acho que vai muito dos dois lados também essa questão de generalização, porque é muito isso, tipo, alguém tem uma experiência ruim e aí ela já generaliza uma experiência que ela teve Como se a todo o resto, a como todo se 100% daquele lugar, daquele ambiente fosse assim. E só de você mencionar igreja, não vou, porque ali a pessoa nunca foi muitas vezes. Foi em uma e acha que todas são assim. Mas é culpa da pessoa? Não, foi culpa de um. Por isso que todos os cristãos precisam dessa união. Sim. Nós não somos assim. Precisa levantar uma bandeira de união. Porque senão todo mundo vai levar culpa. Com essa opinião suas, então, acredito que não somos falsos, correto? Não. Mas existem pessoas falsas. Existe No nosso pessoas, meio. Sim. Mas vocês falariam o que hoje? Somos ou não somos? Numa questão generalizada, ou tipo, por exemplo, eu, Gisele Gomes, Keren Rapuk, uma questão individual, na verdade, ou generalizada? No geral, você acha que o cristão, ele é falso ou não? Olha, levando em consideração Que não vive o aquilo que cristão, fala. o ser cristão, Não deveria. não deveria. Não é pra ser. Não é pra ser. Concordo. Porque cristianismo, cristão, aceitou a Cristo, mudança de vida. E se a pessoa ela ainda não entendeu isso, ela não é cristã. Sim, e é fundamentada na Somos verdade, cópias mano. de Tipo, se Jesus. você é Somos fundamentado cópias. na verdade, Somos não pequenos pode cristos, ser somos assim. considerados pequenos cristos. Sim. Sim. E é igual a Gisele falou, nós somos fundamentados na verdade. Então tudo aquilo que foge disso no nosso dia a dia, e isso nas pequenas coisas, não é só falando de tipo assim, ele prega que não pode, sei lá, vamos colocar a coisa mais geral, assim, não pode beber e bebe. Não é só disso. É nas pequenas coisas mesmo, de tipo assim, pequenas mentiras que a gente conta ou faz no dia e pensa que tá tudo bem. Sim. Se você não leva isso em conta também no seu dia a dia como cristão, então você não tá sendo cristão, você tá sendo realmente hipócrita consigo mesmo. Sim. Até. Então eu não sei se é um mal do cristão achar que tá falando a verdade pros outros e tá mentindo pra eles ou mentindo pra nós mesmos também, às vezes. E eu acho que hoje é uma coisa assim... Eu não sei se só hoje, né? Eu não sei se antigamente também era assim. Mas hoje eu generalizaria como bastante falsidade. Tem muita hipocrisia dentro da igreja. Eu acho que é isso que é a palavra melhor. É acho muita que hipocrisia dentro das igrejas. Fala, mas não e do vive. cristão em si, tipo, do que Isso. da ideia do que a Não, gente tem do que deveria ser um cristão. Não é nem a questão tipo de falsidade, mas de hipocrisia mesmo. Como eu já vi comentários, até em redes sociais, algumas pessoas falando assim, eu não respondi, mas eram pessoas que não eram cristãs, falando assim, gente, isso aí é uma mentira, não vão na igreja, porque quando você chega lá, eles querem te taxar de alguma coisa, eles querem que você mude de repente. Aquilo me deixou triste, porque não deveria ser assim. Sim. Não deveria ser assim. Por que não deveria ser assim? Porque ninguém muda radicalmente. Né? Todo mundo tem um processo de amadurecimento, de crescimento, de mudança de vida. Sim, até porque a mudança de vida é uma coisa que, tipo, vem de dentro pra fora, né? Tem que partir da pessoa e não de alguém por ordem dela. E vai muito também daquilo, né? Tipo, por exemplo, eu tenho meu cabelo verde. Isso significa alguma coisa sobre mim? Tipo, Não. que eu seja uma pessoa mais infantil? Não. Então acho que vai muito disso também. As pessoas, elas querem ter essa imagem. É porque as pessoas, infelizmente, elas ainda têm essa imagem de que ser cristão é chato, de que ir pra igreja é chato, porque tem que ter aquele relacionamento, tipo, que tem que ser uma coisa chata, sabe? Quando na verdade não é pra ser uma coisa pesada, é pra ser uma coisa leve. Então, porque o que muitos cristãos colocam é que assim, se não tá chato, então não te serve. Se A não coisa tá tem chato, que ser chata mesmo, porque você daí é cristão. Sim, eu acho que Você não os tem dois essa chata. confundem, os dois lados confundem e chegam numa coisa só. A gente foca na transformação física, nos costumes,
Como vai ser meu culto? Eu vou sentar aonde? Eu vou cantar o quê? Quem vai cantar e como? E quando Ao você invés de conversa. a gente focar no que é ser cristão, o que aconteceu na nossa vida pra gente do nada começar a acreditar em Jesus. Sim. Na verdade, é aquilo que a gente estava falando até antes de começar o podcast. De uma transformação, de uma convicção que só o Espírito Santo dá. De você entender que você é livre. Mas você só é livre em Deus. E você só vai conseguir entender isso quando você experimentar dele. Sim, E é por isso que é tão fácil pra gente, às vezes, aguentar um culto chato pras outras pessoas. Porque a gente não tá focado nisso. Essa não é a coisa mais importante. Né? Não é a essência do negócio. Então, eu acho que quando os não cristãos também, né? Os cristãos também chegam no mesmo patamar. Ficam nessa coisa, tá, mas o culto é chato, ai, mas vocês são chatos. É que, na verdade, é difícil pros cristãos e pros não cristãos também não fazer a sua vontade, não ser agradável pra você. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma galera que não é cristã esperando da gente que supra as necessidades dele, mas na verdade a necessidade do mundo é muito maior do que ela pensa, não é um culto confortável, mas sim a salvação mesmo da alma dessa pessoa, a gente que é cristão tenta agradar eles, então a gente acha chato quando eles falam mal da gente. Sim. Vocês não acham que muitas das vezes o pessoal generaliza? Por alguma experiência que ela teve com uma pessoa que foi falsa, ou uma pessoa, né, como a Kelly mencionou, eu vou lá e depois eu bebo, né, e a pessoa pega, ela não vive aquilo que ela está falando, né. Vocês não acham que a pessoa generaliza isso também? Não somos falsos, não somos, por eventualidade, algumas pessoas que não Tiveram dão experiência testemunhos, ruim. né? Como algumas pessoas que roubam, alguns políticos que roubam, eles generalizam e falam que todos somos assim? Sim. Generalizam Sim, muito. acontece muito essa generalização. Em relação a tudo, porque eu acho que é meio comum do ser humano. Não que seja certo, tipo, não é certo. Mas é normal, tipo. Igual, por exemplo, tem casos. Você tem uma experiência ruim com alguma coisa, você quer evitar aquilo a todo custo. Sim. Então seu cérebro meio que cria uma autodefesa de você tá tão naquela de evitar aquilo que qualquer contato que você tenha ligado, tipo, relacionado, você vai ter uma visão ruim. Você espera a mesma experiência que você teve, né, acontecer de novo. É que a igreja se tornou algo muito à toa no nosso país, porque muitos líderes têm colocado isso na mente das pessoas, assim como posso explicar. Tem o caso de pastores que vendem coisas na igreja. Então as pessoas de fora que não têm um conhecimento, a gente sabe que pode acontecer isso, que vai ter falsos profetas. A gente sabe, porque a gente conhece da palavra. Mas quem tá lá fora vai falar, não, todos os pregadores, todos os pastores, todo nessa mundo forma. é assim. Todo mundo tá afim de dinheiro. É igual esses Quando, na caras. verdade, generalizando todo mundo. Todos os pastores, eles roubam mesmo, tá lá pra roubar, a galera tá lá pra roubar. Por quê? Porque as maiores igrejas do nosso país têm isso. Sim. Eu acho que, tipo assim, não é nem só uma coisa, tipo... Acho que todo mundo, na verdade, cristãos e não cristãos, tem que, ter uma visão, abrir mais a mente, sabe? Ter uma visão mais ampla pra entender que, tipo, nem todo mundo é assim. Se eles se abrissem a mim, assim, se deixassem, na verdade. Se deixassem conhecer mais sobre o meio cristão, como que começou, a influência que ele tem, além dessa coisa histórica que a gente tem, né? Poder e dinheiro, na verdade. A igreja já tem um histórico ruim, na realidade. Eles, acho que ia ser mais fácil pra eles entender o porquê que a gente é assim hoje, ou se eles se colocassem no lugar, pensassem se com ele seria diferente. Nossa, Porque exatamente. qualquer pastor é suscetível, qualquer cristão é suscetível ao erro. A diferença é que a gente tem um advogado hoje e muito mais peso nos nossos, né, na nossa atitude, assim. A gente pensa muito mais, tem muito mais peso. Sim. Mas enfim, eu acho que generalizam demais. Mas é igual a Gisele falou, é meio impossível, assim, pro ser humano não fazer isso. Acho que é da nossa mente já. Mas esse processo de desconstrução mesmo vai muito disso, de você perceber o que você pensa sobre alguma coisa, como você se relaciona com aquilo, como você se posiciona.
e tentar mudar isso. Sim. Tipo, tentar fazer alguma mudança, sabe? Eu acho que essa é uma das diferenças entre cristãos, entre aspas, de verdade, né? Porque, Sim. eu odeio essa coisa de cristãos de verdade, porque, poxa, você é cristão, deveria Você ter tem o que ser de de verdade. verdade. Você tem que ser de verdade. Sem dúvida. É muito ruim isso mesmo. Sim, e uma das coisas que até me choca um pouco, né? No vídeo, que muitos deles mencionam que somos alienados. Ou seja, somos pessoas que somos facilmente manipuladas, somos pessoas que acreditamos em qualquer coisa que muitas vezes o pastor fala, ou qualquer uma outra pessoa fala, e a gente leva a vida pelo que aquela pessoa fala. Não, a gente leva a vida pelo que Jesus nos ensinou. O que vocês pensam sobre isso? Que eles acham da gente? Somos alienados? Realmente? Eu acredito que, tipo, até hoje, na verdade, né? Já é assim há muito tempo e infelizmente ainda continua sendo. Tanto que na época lá de lógico, o que eu ia falar? De Martim Lutero, quando outras pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? Somente os papas tinham acesso, os padres tinham acesso à Bíblia, só eles podiam ler e podiam passar essa informação para as pessoas. E aí, desde aquela época, as pessoas elas viviam muito isso, elas confiavam muito em um homem para que eles conhecessem a palavra de Deus e eles passassem isso para ela. E indiretamente a gente vê muito isso nas igrejas, tipo, das pessoas elas ficarem esperando que um pastor venha e que ele pregue sobre o que uma pessoa deve fazer, sobre como ela deve agir, quando na verdade não, tipo, poxa, você tem a Bíblia, mano. Isso. Sim, você tem a Bíblia, tipo, tá ali para você ler. Sim. Sabe, o véu se rasgou exatamente pra isso, pra que a gente hoje tivesse livre acesso. Sim. Hoje a gente não precisa mais de um sacerdote pra ir lá falar com Deus sobre a gente. A gente pode fazer isso. Eu vejo que de todos os países assim, o que mais escuta, na verdade nos Estados Unidos, por exemplo, né, eu não vejo muito disso, de os cristãos lá serem conhecidos como alienados. Lá eles são mais chatos, taxado como chato. Sim. Só que aqui, eu acho que é muito da nossa cultura brasileira. A gente mesmo como um povo, sem falar assim de religião, nós já somos muito preguiçosos para leitura, para interpretação, para buscar informação. Exatamente, porque a gente já tem essa cultura de que, tipo, estudar é chato, Sim. que ler é muito chato, É por dá isso que sono. na política, por exemplo, se as pessoas... Eu faria essa pergunta, né? Para as pessoas que acham que o cristão é alienado. Agora, generalizando mesmo, tá vendo? É um pouco difícil não generalizar, porque se você for separar... Tem casos e casos, tem questões e questões, né? Mas generalizando, eu perguntaria se eles mesmos não são em muitas questões da política. A gente não sabe tudo da política, às vezes a gente é levado pela massa. Sim. Na verdade, na maior parte das vezes a gente é levado. Tem até aquele exemplo, tipo, um exemplo, né, das pessoas, elas estão lá no protesto e elas estão lá, tipo, somos contra isso. Aí você vai perguntar, a pessoa não sabe do que tá acontecendo ali. E aconteceu até na época de Paulo, acho que em Atos que fala sobre isso. Sim. Que um monte de gente começou a... Na Bíblia fala sobre isso em Atos, mas eu não lembro qual capítulo que tá, que um monte de gente começou a gritar... grande é a deusa Ártemis dos Efésios. Aí na Bíblia diz, e várias pessoas se juntaram a ele sem nem conhecer a causa. Sim. Que, gente, tá aí desde sempre. Então, acho que a gente tem muito disso, de ser alienado por natureza, entendeu? Sim. Mas você tem a opção de não ser, de buscar informação, porque ela tá aí. Hoje, muito mais do que antigamente. Eu venho de uma família que é quase toda cristã. E a maior parte, principalmente dos mais velhos, se você fala, sei lá, as frases gospel aí que a gente mais solta. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. E às vezes você vai dizer pra essa pessoa que não está escrito na Bíblia, ela pode se rebelar contra você. Sim, Porque ela é alienada. Por quê? Porque ela sempre ouviu isso. Pra ela sempre foi uma verdade. Ouviu dos pastores, às vezes até os próprios pastores, dizendo que estava escrito na Bíblia, o que é um perigo, misericórdia. Mas como ela nunca abriu a Bíblia, nunca buscou saber sobre isso, acreditou e levou pra vida. Sim. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem acesso à Bíblia em muitas traduções diferentes da sua própria língua, com pessoas que já vieram antes de você e estudaram para te dar um respaldo de alguma coisa que talvez você não entenda, né, de primeira. E isso já ajuda demais para você ter o conhecimento e não se tornar alienado. Só que, às vezes, eu também entendo que talvez eles não falem do alienado na questão de você conhecer o seu próprio Deus. Que isso aí é uma questão cristã que, às vezes, a gente nem precisa expor para eles, porque é um problema cristão. Você tem que entender e conhecer quem é o seu Deus, senão não tem como você ser cristão. Você vai seguir um Cristo que você não conhece?
eu acho que eles falam muito da gente no meio da sociedade. A gente e as outras questões da vida, digamos assim. Ah, sim, eu acho que é sobre aquilo que eu tava falando Sim. antes, dessa questão, né? Muita gente que cresce na igreja, ela nasce e cresce na igreja, sempre que ela busca respostas fisiológicas, Isso. ela só recebe respostas eclesiásticas, respostas assim, de igreja, tipo, na visão, na cosmovisão cristã. Sim. Então, acho que isso é a questão. Porque por isso que muitos cristãos, como a gente já estava falando antes, eles crescem na igreja, têm os pais como cristãos, e aí depois de uma certa idade, eles saem daquele lugar, porque as perguntas como ser humano que ele tinha, ele recebia respostas, sei lá, Deus te abençoe, ou Deus vai te responder, entendeu? Sim. Respostas muito vagas. Sendo que tem resposta. Deus quer falar sobre assuntos que às Sim. vezes a gente não quer. E no nosso país, falar. o que eu vejo é assim, é muito fácil você alienar uma pessoa no Brasil, porque ela vai tudo pelo que ela ouve. Sim. Se você falar qualquer bobagem, as pessoas acabam acreditando. Então, os líderes religiosos as pessoas já olham como, uou, aquela pessoa é importante. Então, vamos acreditar em tudo que ele falar. Se ele falar Sim, uma besteira, sim. porque ele é ser humano, ele pode falar uma besteira. Então, a pessoa facilmente vai ser iludida. Sim. Exatamente. E isso que acontece em muitas igrejas, as maiores igrejas do nosso país, né? A pessoa falou até uma besteira, ela não sentiu, ela não teve intenção de falar, mas muitas pessoas estão seguindo ela. Sim, E se sim, você exatamente. falar que o líder dela está errado, não está. Porque Não tá. ela está sendo alienada. Sim. Não, ele não tá certo, ele falou uma bobagem. Não, porque ele é meu líder, porque ele é o pastor Sim, top. Aquele Acho que segmento acabam, cego, exatamente, né? acho que acaba colocando a pessoa numa posição que, tipo assim, poxa, ela ainda é um ser humano. Sim, E por que sim. a pessoa não pensou assim, por exemplo, será que aquela pessoa tá certa? Ah, não vou julgar a pessoa. É ser humano assim como eu. Pode errar tanto. Eu e a Karen, a gente até brinca, a gente até brinca disso, que sempre que, tipo, a gente vai no culto e tal, alguém tá lá pregando, aí fica nós duas lá sentadas, a pessoa que tá lá falando, fala qualquer versículo, a gente já começa a folhear a Bíblia, amiga, deixa eu ver na sua tradução, tá isso mesmo? Então, Porque, é um meio de não se alienar. sim, é um meio de não se alienar. Até porque a gente tem, né, essa oportunidade hoje de buscar a verdade. Sim. Mas o que acontece é que as pessoas, elas não querem sair dessa zona de conforto. É. De tipo, nossa, agora eu vou pegar um tempo, eu vou estudar, vou buscar a verdade, vou saber se o que eles falam lá em cima realmente é isso. É muito de cultura mesmo. Sim. E já tem um versículo, né? Conhecereis a verdade vos Exatamente, libertará. eu acho que Esse eles versículo têm não tá medo. em vão. Sim. Né? Tem muito essa coisa também de medo de conhecer, porque a gente tem medo do desconhecido e quando você conhece, você tem responsabilidade, Sim. né? Você tem medo de conhecer pra não ter que mudar. Então, Exatamente. O pessoal tem isso. Porque ela vai estar de cara com a verdade. É, vai falar, ver- e agora? Eu isso. encaro a verdade Agora ou eu volto pra trás? conheço. Exato. Agora Não eu tem conheço, como eu dizer faço. que eu não sabia. Vai ter Exatamente. desculpa. Se você fala pra pessoa, lê a palavra, que ela vai te transformar. Ah, você não precisa se tornar evangélico, virar nada, mas leia. As pessoas não leem porque elas têm medo que se leem, Sim. elas vão Não tem mudar. como. Porque Sim. conhecer a verdade E a verdade nos vos libertará. libertará. Então a maioria das pessoas realmente não gostam de ler. E outra coisa E que nos Deus acham disse, alienados. Sim. que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sim, ele já deixou É escrito. muito isso. Ele já deixou, ele falou isso. É uma Sim, coisa que não tem exatamente. como você não... Se o povo perece é por falta de conhecimento. Então, se eles conhecerem a verdade, se eles tipo, obterem esse conhecimento, eles vão ter que tipo, se posicionar Sim. contra, sabe? Contra uma atitude que eles tinham no passado, por exemplo. Não que seja errado você ter um carinho por um pastor, né? A gente ama o nosso pastor, não é isso, não tô falando. Mas é que assim, a gente tem que entender que a pessoa é ser humano. É uma pessoa. Além dela ser um líder, ela é um ser humano. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, mas ela é um líder. Sim, a gente sim. não pode se Você alienar tem ao que- ponto Ela de tá estar tão, cega sim, pro ela tá erro. tão exposta ao erro como a gente. Sim. Sim. Você tem que entender que é aquela coisa igual, por exemplo, acontece muito com jovens teólogos. De que quanto mais você estuda sobre a Bíblia, não quer dizer assim, você vai adquirindo conhecimento, né? Você às vezes pode saber mais do que uma outra pessoa. Mas não quer dizer que você seja o dono da verdade. Sim. A verdade continua sendo de Deus. Sim. A diferença é que você conhece ela agora. Então, quando a gente abre a Bíblia, sei lá, pra procurar o versículo que o pastor tá falando, né, ou a pessoa que tá pregando, a gente não tá criticando, a gente tem que ir aberto ao ensino, ser humilde em ensino e conhecimento, porque talvez ele tenha falado alguma coisa que a gente achou estranho porque não lembrava, mas quando abrir a Bíblia, entender a interpretação dele, o estudo que ele fez, porque ele passou horas pra conseguir aquele Sim. esboço, ele orou, conseguiu a direção de Deus, Deus deu pra ele a palavra dele. Então, às vezes, a gente lendo aquilo de novo, acompanhando junto com ele, nós duas recebemos uma revelação que talvez antes a gente não tinha Exatamente. recebido. Então, não é com crítica. Você conhece
pra saber quem é seu Deus. E disso você vai conseguir, na verdade, o que deveria ser produzido era humildade. Se você tá conhecendo mais de Deus, tá lendo mais, tá procurando mais conhecimento e tá se tornando orgulhoso, então você tá conhecendo uma coisa errada, não era pra isso tá A acontecendo. pessoa tem que orar mais, buscar mais, ter o Espírito Santo, Sim. porque a letra em si só mata. Sim. O Espírito Sim. revivifica, né? Então, tem isso, mas sempre o conhecimento nos deixa, de certa forma, mais antenados Sim. e menos alienados. Muitas vezes as pessoas acham que somos alienados, muitas vezes por causa de dízimos, ofertas. Ah, mas vocês fazem isso, vocês são alienados. Qualquer coisa que a pessoa faz, você vai lá levar o seu dinheiro, o seu dinheiro suado lá. Não é isso? Vocês não pensam que muitas das vezes o pessoal nos considera alienado por causa disso? Muitos Envolve muito essa questão de dinheiro e de que, tipo, até na questão de política, quando os pastores começam a pedir voto, tipo, dentro das igrejas. E aí, sei lá, qualquer pessoa que, o pastor ou qualquer pessoa que, um líder, sabe? Qualquer líder que esteja numa posição ali de liderança, ele fala, gente, isso aqui é o certo, aí todo mundo, tipo, vai um monte de gente, tipo, sim, está certo, só o meu líder. Tem muito disso na igreja. Tem muita gente perecendo com dinheiro, por exemplo, tem tanto dinheiro, eu não vou dar dinheiro pra igreja porque eles vão me roubar. Mas, cara, você tá gastando seu dinheiro com muita bobagem, por exemplo, bebida, droga, coisa que não vão te ajudar com absolutamente nada. Aquela coisa. Seu né? dízimo, você vai dar, você confiou à igreja. Agora, o que a igreja vai fazer, não sabemos. Entendeu? A gente ora igreja pra tem que... contas pra pagar, Sim, a igreja sim. tem tudo isso. Então, Sim, a igreja também tem nós não somos contas. alienados, pelo contrário, nós somos contribuidores. A gente tá contribuindo pra um bem. E a gente Entendeu? ora também, né? Pra que as pessoas que tenham acesso a esse dinheiro, elas saibam administrar, Ser elas tenham instruídas, sabedoria e sejam honestas. É que eles têm muito essa coisa de tipo assim, mas você vai confiar na pessoa e se você tiver, talvez até nessa questão do alienado mesmo, vocês são alienados porque vocês confiam numa pessoa, num ser humano que vocês sabem que podem errar, que pode errar, e aí entrega o seu dinheiro na mão dessa pessoa pra cuidar, o tanto de dinheiro na mão dessa pessoa pra ela administrar. E se ela fizer, sei lá, pegar esse dinheiro e usar pra ela mesma? Então, aí vem aquela questão, né? Então a gente não pode confiar nessa pessoa, seria o que eles estão querendo dizer. Sim. O problema é que vai chegar um momento que eles não percebem que já estão fazendo, que volta para aquela questão, né, da prova de que Deus existe, de que realmente existiu o pecado e tudo mais. Você vai começar a querer confiar só em si mesmo. Sim. Só que, poxa, como é que você confia em si mesmo? Será que a gente tem tudo isso para confiar em si mesmo? Verdade. A gente tem Com base nisso, gente, que a gente tá conversando agora também sobre alienado, essas coisas. Vocês acreditam, né, como eles, né, no documentário falam, que a igreja em si ela é manipuladora? Depende. Eu acho que é muito complicado a gente conversar sobre manipulação e principalmente em relação à igreja, porque a igreja ela é uma formadora de opiniões. Sim. Pessoas que são líderes, que elas têm ali um microfone, qualquer posição de fala, ela é uma formadora de opinião. E se não for uma pessoa fundamentada na Bíblia, que lê, que estuda, que tem um relacionamento íntimo com Deus, ela vai formar opiniões que são totalmente contrárias à Bíblia. Sim. E contrárias aos ensinamentos de Jesus. E também porque muitas opiniões, elas podem abrir margem para que cada pessoa tenha o seu entendimento, sabe? Sim. A igreja é a formação, é a comunidade dos cristãos. É o corpo de Cristo e ela tem influência, porque a nossa cabeça é Jesus Cristo, ela deveria ter influência. Uhum. Mas hoje, como a igreja é vista, como ela é na verdade, porque querendo ou não, ela é uma instituição, né, por lei até, hoje. Sim. Então ela eu não vou chamar ela de manipuladora, mas ela consegue manipular, igual a Gisele falou. Porque como a gente tem um lugar de fala que alcança muito a igreja no Brasil, para não generalizar, né? No Brasil, ela é muito rica. A gente tem moda, sim, a gente tem rádio, a gente tem programa de TV. Tem faculdade, tem novela, tem de tudo. Filmes. Nossa, tem muito. A gente tem pessoas no poder, a gente tem pessoas em posições, né, de poder, de influência. Uhum. Então é difícil falar e não reconhecer que a gente tem sim um baita poder de influência, sim, e consegue sim manipular. Agora,
a manipulação, ela é uma frase pejorativa, né? É uma porque, palavra... sim, é sempre vista como uma coisa negativa. Tipo assim, você pode tanto, entre aspas, manipular alguém pro bem quanto pro mal. Sim. Só que a gente sempre vê pelo lado do mal. Então a gente prefere usar a palavra influência, porque na verdade a igreja deveria sim influenciar de uma maneira boa. Somos formadores de opiniões. Sim. E devemos ser formadores de Sim. opiniões. Porque acreditamos em Jesus e temos que ter essa opinião formada, que se você está conosco na nossa igreja frequentando, você está livre muitas vezes das drogas, das bebidas, essas coisas ruins. Então somos influenciadores mesmo. Sim. A ideia não é manipular. Pode manipular, não é? O que você acha, Vanessa? Então, manipulação é uma palavra muito forte. Nós devemos ser influenciadores, pro bem, claro, influenciar. Porque a manipulação, ela leva pessoas a serem... Não, igual a gente citou de alienados. É bem parecido. Verdade, é bem verdade. parecido. A verdade tá naquela pessoa, naquele líder. Não importa o que ela faça, ela tá certíssima. Isso é manipulação. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento. Não, se a pessoa for ler realmente a palavra, ver que aquilo ali, a pessoa não tá certa. Entendeu? Aí é que eu não concordo. Aí a pessoa vai começar a trilhar o caminho certo. Por quê? Porque ela tá conhecendo a verdade. Sim. E nós, como cristãos, devemos ser influência, ao invés de manipuladores, né? Influenciar em coisas boas. Sim, eu acho até que... Até porque eu acho que manipulação parece uma palavra muito autoritária, sabe? Sim. Como se você encurralasse a pessoa numa situação que, tipo, você tem que concordar Não tem comigo. opção. Sim. Eu acho que até... A influência deixa a pessoa, eu acho, deixa a Livre. pessoa mais Eu acho livre até pra que ela ter a opinião A dela. gente pode até abrir mais essa questão de definir o que é o que, dizendo assim, que na verdade os cristãos, dentro da igreja, a gente não influencia, a gente conhece, igual a Vanessa acabou de falar. Nós não estamos lá, ou pelo menos não deveríamos, a maior parte das pessoas, só porque o pastor pediu. É porque a gente lê a Bíblia, a gente entendeu que lá é a casa do Senhor, nós devemos estar com os nossos irmãos, adorando a Deus, né? Conhecendo mais dele lá também, em comunidade. E a influência no quesito de sociedade. Quando eu vou pra casa, como é que eu sou vista pelos meus vizinhos? É uma boa convivência comigo? Pelos meus filhos? Como é que eu sou em casa? A minha influência no trabalho? A igreja na comunidade? Sei lá, uma igreja numa comunidade. Porque o que mais tem, né, na verdade... Em lugares mais pobres, bairros mais pobres, é a igreja, em tudo quanto é lugar. Mas o que acontece nesse bairro? A violência diminui? Como é que fica as questões sociais com a igreja lá? Assim, qual o impacto dela? que a presença de uma igreja ela faz no ambiente que ela tá inserida? Sim, e eu já vi comentário até de pessoa, eu não vou na igreja porque meu amigo se diz cristão, aquela pessoa se diz e não é absolutamente. Isso é uma forma de influência. Sim. A pessoa viu em você algo que você deveria ser e você não é. Por exemplo, você acha que eu vou ali fazer pra mim ser igual ela? Então. A pessoa tá errada a pensar assim? Tá, porque não é porque o amigo dela é assim. Sim, é a questão da exatamente. generalização. Sim, mas a pessoa ela tem que aceitar cristão. Mudança de vida, de comportamento. Sim. Você tem que ser uma pessoa mais, né, amorosa, uma pessoa mais gentil. Tipo, você tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Sim. E o Jesus fez o quê? Ele diferenciava, ele era diferente dos outros enquanto ele esteve aqui na Terra. Então, é exatamente isso. Tipo, é tão óbvio, só que a gente acaba complicando isso. Tipo, é só você ser uma cópia de Jesus. Literalmente uma cópia de Jesus aqui na Terra. Sim. Que vai te diferenciar dos outros. Porque enquanto os outros estão com um monte de pedra na mão... Você vai estar dando uma chance de alguém se redimir, sabe? Sim, uma chance de mudança, né? E é o que Jesus fez com aquela mulher. Sim. Com base nisso que vocês estão falando, então vocês concordam que realmente o nosso testemunho, o nosso estilo de vida, né, a nossa vida fora desse ambiente da igreja, realmente atraem as pessoas, né, ou afastam elas, né? Sim. Certo. E eu tenho até uma anotação na minha Bíblia que fala sobre... Eu li ela ontem, na minha primeira Bíblia. Tá escrito que os cristãos, eles não podem influenciar ninguém, tipo, dentro das igrejas. Assim, de uma forma meio generalizada, né? Tipo assim, ele não pode influenciar, ele não pode fazer nenhuma mudança, tipo, dentro da igreja em si. Mas ele tem que fazer essas mudanças lá fora. Sim. Porque dentro da igreja a gente tá sendo treinado, a gente tá aprendendo a como lidar com aprendendo as pessoas a diferentes. influenciar, né? Sim, aprendendo a influenciar. certo. E o pessoal também, quando fala de Jesus, o pessoal tem uma visão às vezes um pouco limitada, ou às vezes eles acham que Jesus é simplesmente um cientista, um teólogo, um profeta, um filósofo, e assim vai. Cada um tem uma visão, né? Revolucionário. De acordo com o conhecimento deles, né?
permitiram. E uma das coisas que eles falam lá, que Jesus era uma pessoa normal, né? Que Jesus era um profeta, que Jesus foi uma pessoa boa, mas nada mais que isso. E muitos nem acreditam em Jesus, né? O que vocês pensam sobre isso? Essas pessoas que não acreditam em Jesus, essas pessoas que acreditam que Jesus era somente um profeta, uma pessoa qualquer? Eu acho que é falta de estudo também, porque muitas vezes, cristãos e não cristãos, todo mundo, a gente acaba tendo a imagem de que Jesus é um ser místico, sabe? Que tem até gente que fala, nem sei se ele existiu de verdade. Gente, Jesus existiu, Jesus foi um homem, filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, e ele realmente esteve aqui na Terra, gente, ele nasceu, tipo, ele é real, sabe? O que diferencia muita gente compara, né, Jesus com Sócrates, com Platão, com Tales de Mileto, toda essa galera assim da filosofia. O que diferencia é que a gente acredita que Jesus ele não morreu, mas ele morreu na cruz, depois de 3 dias ele ressuscitou. Essa é a diferença, que a gente acredita que Jesus ainda tá vivo e de que ele é o Filho de Deus. Sim, eu acho que são os dois lados, né, que a gente fala e acredita. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, você nem pode pensar que ele é tão distante a ponto de nunca ter vindo pra cá. Sim. E nem tão próximo que ele só nasceu como homem e pronto. A verdade é que ele é 100% homem e 100% Deus por um motivo, né? Por uma razão. Então, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele foi um homem, sim, por motivos. Agora, ele também foi Deus, ou melhor, ele é Deus, porque a gente também tem essa mania de pensar que ele tá morto ainda. Sim. E são as pessoas de fora, elas acreditam dessa maneira, né? Ele passou por aqui, ele foi um cara legal e deixou uns ensinamentos e pronto. Sim, mas até na quando a verdade, gente fala sobre a ressurreição, parece não ter tanto peso, porque, tipo, ou a gente tem muito essa ideia de que de que Jesus foi um ser muito distante, né? E de que ele nunca pisaria aqui na Terra. Ou a gente tem essa visão de que, tipo, ele foi um cara legal, que ele apareceu aqui, mas lá no fundo a pessoa não acredita que ele ainda tá vivo. sim. O que acaba confundindo muitas pessoas de fora, que não tem o conhecimento da palavra, que não frequentam, que não tá por dentro do mundo cristão, é que... Desculpa. É que, assim, alguns pregam que Jesus é a justiça. Jesus é a justiça, Jesus é a justiça. Jesus toda hora é uma pessoa ali, se você não fizer isso aqui, você vai apanhar, se você não fizer... Sim, se você não me obedecer, eu vou mandar um raio na sua cabeça. Jesus é 100% amor. Então isso acaba confundindo a mente das pessoas. Sim. E também por base da experiência da pessoa. Minha mãe morreu, meu pai morreu, alguém da minha família morreu. Então Jesus, pra mim, não existe. Sim, tipo, É como por que se experiências Deus é tão ruins. bom, por que ele deixou isso acontecer? Sim. E por ela não ter pensado, não, será que aconteceu isso na minha vida pra mim ser uma pessoa melhor hoje? Será que foi um livramento? Não, Elas não conseguem tipo, pensar. Tipo, gente, tragédias acontecem. Deus nunca Prometeu prometeu coisas que você boas. ia viver uma vida perfeita na Terra, Sim, entendeu? isso que acaba confundindo a mente de quem não Sim, não porque lê a palavra, tem muito quem isso, não né? busca. De que, tipo, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Aí a mente da pessoa fica tipo, se Deus é amor, porque ele é justiça? Porque a gente acaba associando, né? De um Deus fofinho e um Deus raivoso que vai mandar um raio na sua cabeça se você não obedecer ele. E na verdade não é nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois. Ele não é um ursinho de pelúcia assim, que eu vou fazer qualquer coisa com ele, eu vou viver então minha vida errada. E ele vai passar a mão na minha cabeça e vai falar, tá tudo bem, ele meu filho. É aquela coisa, uma vez eu até falei assim pra minha família, Deus, ele é amor e ele te ama o suficiente pra ter morrido por você, mas ele também te ama o suficiente pra respeitar a sua decisão de ir pro inferno. Sim. Entendeu? Tá aí. São as ações suas que... Ele Você não, tem ele o não livre, vai você é te livre. forçar. Exatamente. E foi até o que a Kelly me disse uma vez, que o amor de Deus é justo e a justiça dele é amorosa. Então é exatamente isso, tipo, Deus te ama, mas se você não quer nada com ele não pode te obrigar a amar ele. Só que aí cada um, tipo, tem as consequências das suas escolhas, sabe? Porque Isso tudo prova que é o quanto ele obrigado, justo, né? Sim, Lei da exatamente. semeadura, ele deu o livre-arbítrio pra gente, então você escolhe aquilo que você quer. Aí é que Eu tá o tenho fruto. amor pra- O fruto. Depois Sim, a pessoa não pode desejar reclamar. Meu Deus, foi ele que fez isso na minha vida. Não, foi escolha sua. Sim, Sim. Porque se você exatamente. tivesse ouvido a voz dele, escutado a voz dele, não, realmente, é isso aqui que ele quer pra mim. Você seguir o que ele tá pedindo, não vai dar em nada. Não vai dar problema depois.
Entendeu? A gente tem, acho que até por conta das nossas experiências de novo, que é uma coisa que a gente tem que aprender a separar, né? Que não é tudo com base na nossa verdade, no que a gente viveu. A gente vê a justiça como uma coisa ruim. Mas na verdade a justiça, tudo na verdade, todas as características de Deus a gente tem a mania de trazer pro humano. Sim. Deus é pai, aí vamos, sei lá, trazer pro movimento feminista. Mas por que ele não pode ser mãe? Aí que tá a questão, a gente não pode pegar Deus como pai e falar que ele é o pai, nosso pai terreno. Do mesmo A gente jeito que nosso associa pai. muito. A gente associa demais, tipo, a características humanas. Sim. Sim. Sendo que não, Deus na verdade é o pai original que deveria ser. A gente deveria, na verdade, ser como ele. Só que a gente pega as nossas experiências, o que a gente tem guardado e vamos trazer Deus pra isso. Mas a gente tem que fazer o contrário. Sim, o pessoal pega muito essa questão de justiça, né, pessoal? Porque a justiça, o pessoal fala que a justiça é cega, mas a justiça divina, a justiça de Deus, tá? Ela vê tudo e vê todos, tá? Exatamente. Então pode ficar tranquilo, vocês que nos ouvem aqui, que Deus tem o melhor pra sua vida. Ele só vai te julgar com base no que você fez, nada mais. Ele não é cego, não é como nós, terrenos aqui, que julgamos de acordo com os nossos preconceitos. Sim, com o que a gente acha, né, que a pessoa merece. Isso, Deus é perfeito, Ele tem o melhor pra sua vida, acredite nisso. Sim. Com base nisso, gente, a gente já bateu um papo longo aqui. Vamos falar sobre uma outra coisa agora. Vamos falar sobre a nossa IEQ. Tá? Vamos falar um pouco sobre a nossa IEQ. Eu gostaria que cada um falasse um pouquinho a sua perspectiva para esse ano. O que você está achando dos nossos cultos, da nossa igreja, dos nossos irmãos. Agora a opinião sobre a IEQ. E queria que cada um de vocês também convidasse as pessoas a estar cultuando junto conosco depois que passar esse corona, acompanhando, né, o nosso grupo de jovens nas nossas lives. Não só o nosso grupo, mas toda a igreja em si. A noite lá do confronto, os cultos, dias de quarta, quinta, domingo, né? Então gostaria que vocês dessem essa opinião aí, o que vocês estão, a perspectiva da nossa igreja esse ano, dos nossos pastores, e convidar o pessoal aí. Bom, a gente tá em 2020, né? O ano da superação. E acho que, sei lá, parece muito óbvio, sabe? Esse ano tá sendo um ano bem difícil, né, pra todo mundo. A gente já enfrentou 1 milhão de coisas. Sim. E a gente só tá no mês 3. Sim. Mas eu acredito que esse ano vai ser... A gente vai lidar ainda com coisas bem difíceis, mas que com fé em Deus a gente vai superar tudo isso. Sim. Eu acho que tudo tem propósito. Eu sempre acreditei nisso. Sim. Desde o momento em que uma das primeiras coisas que eu aprendi assim com Deus do começo da minha conversão foi que tudo tem propósito. Então, eu não acho que é à toa ser o ano da superação. Sim. Né? E também não foi à toa eu estar onde eu estou agora. Eu amo a Quadrangular como comunidade. A história da nossa igreja é muito bonita, né? Tem muita raiz aí, até entrando assim na história das outras igrejas. Isso prova o quanto a gente é unido ou deveria ser como cristão. Sim. Eu vejo muito de Deus nesse ano também, né? Como questão da gente aprender mesmo, como a Gisele falou, como é um ano da superação, bom, ele vai ensinar a gente a superar. E pra gente superar, a gente tem que passar por algumas coisas, né, antes. Sim. E as minhas expectativas estão super altas, mesmo com tudo isso, com todas essas coisas, mesmo no mês 3, tudo isso tendo acontecido. Eu tô muito feliz com o Conexão, com a igreja, com a comunidade, com os irmãos, que eu amo tanto. E eu acho que esse ano ainda promete muitas coisas pra gente viver aí. Sim. E continue ligadinho, vai ter live, vai ter os nossos cultos. A gente tá com um projeto aí de vários cultos temáticos. A gente quer unir todo mundo, ter uma amizade bacana, uma amizade legal, que a gente possa um confiar no outro. Dúvidas podem tirar com a gente. O que eu quero com o grupo é união, é amor com os outros, união. E é isso aí, tamo junto. Além dos outros projetos também da igreja, né? Tem o projeto Timóteo, Abraão, que é uma escolinha de futebol, tem o projeto Abraão. E isso tem muito... A gente fala muito sobre isso na nossa página no Facebook e no nosso Instagram, tanto o Instagram da igreja quanto o Instagram do Conexão. E é isso. Sim. O ano da superação, né? Então vamos ter que superar. Superar o quê? Obstáculos, superar adversidades, deixando o medo de lado, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que é quem pode nos guiar,
né? Então, a IEQ, falar da IEQ Ipeúna é fácil. É um lugar onde eu me converti, onde eu nasci como verdadeiro cristão. Fui batizado com o pastor Toninho. O último culto dele, né? Foi o último batismo, né, na verdade, dele. Eu estava lá, graças a Deus. E o pastor Wilson é uma pessoa que eu considero muito, um amigo, uma pessoa de Deus. Nós todos aqui, né, as nossas famílias, né, acreditam muito nele e na sua esposa, a pastora Silvana e toda a sua família. Oramos por eles, que eles vão fazer um ótimo trabalho esse ano. E o nosso grupo, a Conexão, pessoal, vamos estar sempre atentos a tudo aí, vamos fazer coisas novas, coisas muito loucas, divertidas, vamos reunir, comer lanche pra caramba, sair, porque isso aí vai acabar, esse corona aí. Então nós vamos sair, vamos superar. Vamos fazer umas festas aí, vamos superar. É um ano da superação, igual todo mundo falou aqui, não é à toa que é um ano da superação esse tema, né? Obstáculos vamos ter, adversidades vamos ter, mas vamos superar tudo isso, o nosso grupo vai crescer. Convidamos vocês a estarem sempre conosco, tá? Venha, gente, venha. Venha que você vai encontrar aqui uma coisa, eu tenho certeza. Eles vão encontrar muito amor, não vão, pessoal? Sim. Aí eu vou muito falar a carinho. verdade, você não tem opção, não. Tem que ir ou ir. Não tem segunda opção. E é uma Enfim, coisa gente, boa, gente. É uma coisa legal. Isso. Venham conhecer a nossa igreja, vocês vão ser muito bem-vindos. E fiquem atentos. Compartilhe se você gostou. Sim, deixa nos comentários o que você achou Interage dessa com a live, gente. desse bate-papo. E as suas opiniões também. Sim, É é interessante São muito pensar. bem-vindas. Gente, então que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, todas as suas famílias. Esse domingo que seja um domingo de bênção, um domingo em casa, pessoal. Aproveitem para orar bastante, buscar o Senhor para que esse corona possa acabar. Corona não, Jesus sempre. Deus abençoe cada um de vocês. Dá um tchau, pessoal, para cada um deles. Tchau. Tchau.